Olá, meu amigo, tudo bem? Estamos aí de volta para mais um estudo, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a volta de Jesus. Fique aí comigo, nós vamos responder algumas perguntas, como por exemplo, a volta de Jesus é secreta ou é visível? Tá certo? Nós vamos responder essa e outras perguntas. Fique comigo aí até o final. É isso que eu peço para você. Depois dá um joinha lá no vídeo, compartilhe com os seus amigos, familiares. Cadastre-se lá no canal, nos ajude aí a evangelizar a esse Brasil, né, por meio da palavra de Deus. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, que nos altos céus, nos dá a tua bênção nesse momento que vamos estudar a tua palavra. É isso que eu te peço e peço também que abençoe todas as pessoas que um dia tiverem um contato com esse vídeo. É isso que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, com perdão pelos nossos pecados. Amém. Certo. Meu amigo, esse assunto da volta de Jesus é um assunto que já vem sendo pregado há muitos anos atrás. Jesus ainda não voltou, é verdade, mas eu acredito que Jesus virá na minha geração. Está muito próximo a volta de Jesus por todas as coisas que estão acontecendo no nosso mundo, à nossa volta. Como nós falamos no estudo passado, isso são evidências, né, de que a volta de Jesus está muito próxima. Mas hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus, ou seja, desde que Adão e Eva pecaram e deixaram o jardim do Éden, né, profetas, apóstolos, discípulos e cristãos de todas as épocas têm pregado sobre essa bendita esperança, né, da volta de Jesus e de um mundo, né, sem pecado. Agora, abre a sua Bíblia no livro de São João, capítulo 14, do verso 1 até o verso 3. Aqui está a maior promessa feita pelo próprio Jesus, onde ele diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Oh, glória, né? Que promessa maravilhosa essa promessa que Jesus fez. Ou seja, ele disse que ia preparar lugar e que quando tudo estivesse pronto, ele voltaria e nos levaria para morarmos junto com ele. Quer você morar junto com Jesus? Então vamos nos preparar, porque Jesus vai voltar. Isso é certeza. Agora, podemos marcar uma data para a volta de Jesus? Olha o que Mateus capítulo 24 diz. Capítulo 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, não podemos marcar data. Eu lembro, quando era criança, as pessoas falavam assim, o ano 2000 chegará, mas não passará. Eu tinha muito medo do mundo acabar no ano 2000. Eu pensava tanta coisa. Ah, eu não vou casar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. O ano 2000 chegou, passou e hoje nós já estamos em 2020. E muitas pessoas têm marcado data para a volta de Jesus, mas elas não marcam baseado na palavra, porque a palavra de Deus diz que a respeito do dia e hora ninguém sabe. É por isso que eu e você temos que estar preparado hoje, porque Jesus pode voltar para mim e para você hoje. Como assim, Ivan? A gente pode morrer? A partir do momento que nós morremos, a nossa história acabou. Ou nós estamos salvos ou perdidos, mas isso é tema do próximo estudo que eu vou falar um pouquinho sobre a morte, viu? Então, como Jesus virá? Mateus capítulo 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então esse texto ele deixa muito claro,
de que a volta de Jesus é visível, ela não é secreta. Por quê? Porque aqui diz assim, que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E diz que todos o verão, ele virão sobre as nuvens. Olha as evidências, e olha outra evidência clara. Diz que ele virá com todos os seus anjos, e os anjos vão estar tocando o quê? Trombeta. Você imagina, um ser humano sozinho tocando uma trombeta já é um barulho? Imagine todos os anjos, que são milhares de milhares, eu diria que bilhões de anjos. Como que um evento desse é secreto? Não faz sentido, gente. Então a volta de Jesus, ela será visível. Vamos ler um outro texto? Apocalipse capítulo 1, verso 7. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Vamos ler esse texto também, Apocalipse 1, 7. Apocalipse 1, 7. Diz assim: E eis que vem com as nuvens. Olha aqui o restante do texto. E todo olho o verá, até quantos os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Ou seja, Apocalipse capítulo 1, verso 7 confirma que diz que todo olho verá. Todo olho o verá. Então não tem como ser secreto. E ainda vai mais, diz que até aqueles que os traspassaram. Essas pessoas, eles vão ressuscitar para ver Jesus voltando. Quem são esses que ultrapassaram? Herodes, Anás, Caifás, aqueles soldados, aquelas pessoas que participaram da morte de Jesus de uma maneira direta. Aqueles que caluniaram ele. Porque ele disse a eles: vocês me verão à direita do Pai. Então eles vão ressuscitar pouquinho antes da volta de Jesus para contemplar o Filho do Homem, o próprio Cristo, vindo nas nuvens dos céus. Atos capítulo 1, verso 11, também tem um texto interessante a respeito desse tema. Verso 11, olha o que Atos diz aqui. Atos 1, verso 11, diz assim: E lhes disseram, quem foi que disse isso aqui? Os anjos. Esse aqui é o contexto que Jesus já havia Jesus foi morto, ressuscitou, ficou 40 dias aqui na terra, e aqui ele estava subindo aos céus. E ali estavam os discípulos com Jesus, e os discípulos viram Jesus subindo para o céu de uma maneira visível, e eles ficaram tristes: nosso mestre está indo. E aí Jesus enviou 2 anjos para falar isso aqui para eles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, ou seja, que subiu ao céu, virá do modo como vistes subir. Opa! Então a volta de Jesus é visível, é claro. E toda a Bíblia ela concorda com isso. Então a volta de Jesus será da mesma maneira como os discípulos estavam vendo Jesus subir. Era visível, os discípulos estavam vendo Jesus. Eles estavam com Jesus. E os anjos confirmaram para ele: esse Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, ele virá da mesma maneira. Ou seja, será um evento o quê? Visível. E todos os textos que nós lemos, ele confirmou isso, né? Lá em Apocalipse e também em Mateus capítulo 24. Então a volta de Jesus, ela será visível. 2 Pedro capítulo 3, verso 10 diz que Jesus virá como um ladrão. Como assim? É visível virar como ladrão? É. O sentido aqui é o seguinte: o ladrão, quando ele vai roubar sua casa, ele não avisa o dia que vai lá. Ele pega você de surpresa. O texto está querendo dizer isso, que a volta de Jesus, que nós não sabemos o dia. Se nós não tivermos preparado, nós vamos ser pegos de surpresa. É nesse sentido. 2 Pedro 3,10 diz que Jesus virá como um ladrão. Ele não descerá mais aqui na terra. Jesus não pisará na terra como nós lemos. Ele ficará sobre as nuvens dos céus. Aí os anjos vêm, como Mateus capítulo 24 diz, pegarão seus escolhidos e nós vamos encontrar Jesus nas nuvens. E das nuvens subiremos ao terceiro céu.
Jesus também virá com poder e grande glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos, conforme já falei. E Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho o verá, como os textos que nós falamos aí. O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Jesus? Quando Jesus quando Jesus vier, o que vai acontecer com as pessoas que morreram acreditando na volta de Jesus? E o que vai acontecer com os vivos fiéis? Abre a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses. Está aí logo depois de Filipenses, Colossenses e aí Tessalonicenses. Capítulo 4, agora o verso 16 e 17. Diz assim: regozijai-vos sempre. Capítulo 4, não, estou lendo 5. Capítulo 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora vem, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor aonde? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Oh, que texto lindo, né, gente? Então aqui, o que vai acontecer com os mortos que morreram crendo em Jesus? Eles vão ressuscitar primeiro. Tessalonicenses deixou claro isso. Depois nós, os vivos, seremos transformados e vamos encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Então é isso aí que acontece. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 até o 54, também fala isso, viu? Você pode ler lá, que também confirma o que nós lemos aqui em Tessalonicenses. Eu não vou ler para o vídeo não ficar tão longo. O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Jesus? E os vivos, Ivan, que não se prepararam, o que vai acontecer com eles? Abre agora a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse. Vamos ler, eu vou ler esse texto aí. Capítulo 6. O verso a partir do 15. Diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Agora, para a gente completar a nossa pergunta, no capítulo 9, verso 6, aqui mesmo de Apocalipse. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Eu vou ler também esse texto. Capítulo 2, verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então o que vai acontecer com as pessoas vivas que não se prepararam para a volta de Jesus? Quando eles verem Jesus vindo nas nuvens dos céus, que eles verem a glória de Deus, o que eles vão querer? Eles vão pedir para os rochedos, para as rochas, para pedras caírem sobre eles, para se esconderem da face do Cordeiro, da face de Jesus. Porém, vão desejar também morrer, como nós lemos, porém a morte será presa por um momento para que eles possam contemplar o Rei dos Reis vindo sobre as nuvens dos céus com todos os seus anjos. Mas é só por um momento. Logo depois, eles serão mortos, como Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 fala. Então os vivos
As pessoas que estiverem vivas quando Jesus voltar, que não o aceitou como Senhor e Salvador, vão o quê? Morrerem. Vão morrerem. Todos, sem exceção. Todos serão mortos. Tá certo? E os mortos? Você pode estar perguntando assim, e os mortos, Ivan? Aqueles que morreram, que não aceitaram Jesus, eles vão continuar mortos. Vão ressuscitar depois, 1000 anos depois, né? 1000 anos depois, na segunda ressurreição. Isso eu vou falar no próximo estudo a respeito do milênio. O próximo estudo será o milênio. Depois do milênio é que virá o estudo sobre a morte. Tá certo? De quantas ressurreições a Bíblia fala? Até já falei aí, né? Que será tem uma outra ressurreição após o milênio. Então a Bíblia nos fala de 2 ressurreições. Eu vou ler esse texto, né? É João capítulo 5. João capítulo 5, São João aí. Capítulo 5. Os versos é o 28 e o 29. Diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Está falando aqui de ressurreição. Está no túmulo. Vão ouvir a voz de Jesus e sairão. Os que tiveram feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Ou seja, aqui diz que tem 2 ressurreições, a da vida e o do juízo. Daniel capítulo 12, verso 2 confirma isso. Tá certo? Então a Bíblia nos fala de 2 ressurreições. Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda? Apocalipse capítulo 20, verso 6. Qual é o tempo? Capítulo 20, verso 6. Então aqui a gente vai ver. São 2 ressurreições. Quanto tempo vai demorar? A primeira ressurreição acontecerá na segunda vinda de Jesus. Nós não sabemos o dia. Depois que acontecer a primeira, aí a gente vai saber quanto tempo depois vai acontecer a segunda, porque a Bíblia diz isso. Por isso que a gente sabe. Capítulo 20, verso 6. Diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Tá vendo? Na primeira. Na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, feliz é aquela pessoa que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, o que importa para quem quer ser salvo é a primeira ressurreição. Se você já morrer antes de Jesus voltar, ou quem já morreu, ressuscitou na primeira, beleza, ó, tá salvo. Foi aceito. Vai herdar o reino da glória. Se não fizer parte da primeira, só ressuscitar na segunda, que vai ocorrer quanto tempo depois? 1000 anos, porque é o tempo que nós vamos ficar lá no céu, 1000 anos, aí nós vamos retornar, mas isso é sobre o próximo estudo. E aí, quando a gente retornar para herdar a terra, Jesus vai dar uma ordem e os mortos vão ressuscitar na segunda ressurreição. Para quê? Então para que eles vão ressuscitar, Ivan, na segunda ressurreição? Para receber o galardão. Para receber o galardão. Que galardão é esse? A morte eterna. Morrerá para sempre. E não ficará mais nem ramo e nem vestígio do pecado. Acabará com tudo. Então, 1000 anos depois, acontecerá a segunda ressurreição. Qual será o cântico dos salvos naquele dia? Os salvos vão cantar um cântico naquele dia. Isaías capítulo 25, verso 9, diz que o cântico será um cântico de exaltação. Vamos exaltar o nome do Senhor e um cântico de alegria, né? Porque lá diz assim: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Ou seja, estava tanto tempo, Senhor, esperando o Senhor, então vamos cantar um cântico de alegria, né? E vamos exaltar o nome do Senhor. Que convite Jesus faz para você hoje, meu irmão? Qual é o convite de Jesus para você agora? Você que está vendo esse vídeo. Esse é o convite de Jesus. Mateus capítulo 11. Abre a sua Bíblia. Mateus capítulo 11. Os versos é o 28 e 29. Dê ouvido à voz de Deus nesse momento, porque aqui é a voz de Deus, porque é a palavra. Quando a palavra de Deus é lida, é Deus falando com você. E eu quero dizer para você o que Jesus espera de você hoje.
Ele diz assim, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então Jesus chama você hoje dizendo assim, vinde a mim. Você está cansado? Vinde a mim. Você está sobrecarregado? Vinde a mim, porque sou manso e humilde de coração, e eu vou vos aliviar. Entregue as suas cargas, a sua culpa, o seu pecado, né? Sei lá, o seu problema a Jesus. Venha a Ele. Faça um teste. Faça um teste. Diz, Senhor Jesus, eu vou servir o Senhor 3 meses. Se o Senhor transformar a minha vida, eu seguirei para sempre. Faça um teste. Ei, meu amigo, vale a pena a salvação. A volta de Jesus ela será dessa maneira, visível. Mas tem muita gente que acredita que a volta de Jesus é secreta por causa de um texto. Eu quero ler esse texto. É Lucas capítulo 17. Lê esse texto comigo aqui. Lucas 17. Tem muitas pessoas que interpretam esse texto de uma maneira equivocada. Esse é um exemplo de texto que a gente não pode pegar ele sem ler um contexto. Porque quando você pega um texto isolado, fora do seu contexto, a gente forma um pretexto e acaba se equivocando com a sua interpretação. Olha o que Lucas capítulo 17, o versículo 34 diz. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Não parece algo assim secreto? Não parece que a pessoa vai estar dormindo, levou a outra e a pessoa nem percebeu? Mas não é isso que o texto está querendo dizer. O texto está querendo dizer aqui é que a nossa salvação ela é individual. O que o texto está querendo dizer aqui é que um será salvo e o outro será perdido. Não está querendo dizer que é secreta. A gente, quando lê esse texto, a gente tem que fazer pelo menos 2 perguntas. A primeira tem que ser mais ou menos assim. A pessoa que será tomada, levada, secretamente? Será que ela será levada secretamente? O que vai acontecer com ela? Para onde ela vai? Qual é o contexto disso? E o que será deixado? Ele vai ficar vivo ou morto? E aí sim, aí a gente vai para o texto. Olha o texto aqui mesmo em Mateus nesse capítulo 11, o versículo 24 aqui. No capítulo aqui é capítulo 17, né? Agora o verso 24. Olha o que o verso 24 diz. Falando aqui da volta de Jesus, esse é o contexto. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia, o Filho do Homem. Então o que esse texto está dizendo? Que assim, que no dia de Jesus, assim como é um relâmpago que fuzila, que vai de uma extremidade à outra, assim será a volta de Jesus. Um relâmpago é secreto ou é visível? É claro que é visível. Quando a gente vê um relâmpago, tem muita gente que tem até medo de relâmpago, não é verdade? Um relâmpago é forte, a gente fica com medo, porque sabe que o trovão será alto. É assim a volta de Jesus. Então, o que será levado, como nós lemos em todos os outros textos, será levado de uma maneira visível, literal, como um relâmpago. E o que será deixado? Será deixado vivo ou morto? Nós já lemos Apocalipse capítulo 6 lá, nós falamos, e Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, que os que ficarem aqui ficarão mortos. Agora responde a pergunta para mim, você mesmo. A volta de Jesus, de acordo com os textos que nós lemos, ela é visível ou ela é secreta? Será como um raio. Jesus virá com todos os anjos, tocando trombetas. A Bíblia diz lá em Apocalipse 1,7 que todo olho verá. Como que um ambiente desse será secreto, gente? Então a volta de Jesus, meus irmãos, ela é visível, literal. Tá certo?
Próximo estudo será sobre o milênio. Nós vamos falar sobre esse assunto, que nós vamos ficar 1000 anos lá no céu. Fazendo o quê? Próximo estudo eu vou dizer para você. Vamos orar? Eterno Deus e Santo Pai, muito obrigado por mais esse estudo. Muito obrigado por o Senhor ter estado conosco. Nos prepara, nos dê o teu Santo Espírito para que quando o Senhor vier naquele dia nós estejamos prontos. É esse o meu pedido e o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Até o próximo.